Fala pessoal, tudo bem? Boa noite para você que está aqui no Instagram, seja muito bem-vindo. Para você que está me acompanhando no podcast, hoje é segunda-feira, sou Roberto Francischini. Vamos falar sobre 3 livros para iniciantes no mundo dos investimentos. Essa é uma pergunta muito recorrente, muitas pessoas fazem esse tipo de pergunta, eu vejo em fóruns, muitas pessoas me perguntam aqui no perfil, no YouTube, que livro que eu começo, como é que eu faço para iniciar nesse mundo dos investimentos, qual é o melhor livro, qual é a literatura, o que eu devo começar a estudar, enfim. E hoje eu resolvi falar um pouquinho sobre isso. Vou falar sobre 3, tá? Porque assim, para quem está iniciando, eu vou pressupor que você não sabe nada de investimento, que você está querendo começar do zero, que você quer começar a sua vida no mundo dos investimentos, e eu vou indicar na minha opinião de quem já está no mercado desde 2006 para 2007, aí quase 13 anos de mercado, quais são os melhores para que a gente possa começar nesse mundo dos investimentos. Bom, se você está chegando na live, se quiser compartilhar com um amigo, com alguém que queira aprender mais sobre investimentos, que queira entender um pouquinho mais sobre esses 3 livros que eu já vou falar quais são, compartilha aí, manda no direct para alguém. Você que está aqui no podcast, manda sua dúvida para mim lá no direct do Instagram, entra lá, manda sua pergunta, sua dúvida. Todas as aulas em vídeo ficam gravadas lá no YouTube também, então se você quiser, se você perder a live aqui, que vai ficar disponível aqui no meu feed aqui no Instagram, lá no IGTV, mas se você quiser ver em formato maior e tal, quiser acelerar o vídeo, então aí você pode ir lá no YouTube, tá bom? Então vai lá no YouTube, Roberto.Francischini, Roberto Francischini é meu YouTube. Se você quiser também, tem um link aqui na bio para você ir um link nos meus destaques ali para você ir para o meu Telegram, podcast, enfim, todos os canais possíveis aí. Então vamos lá. Bom, primeiro, por que eu escolhi falar sobre esse tema hoje, né? Primeiro que eu sempre tento trazer para esse bate-papo aqui algo que faça sentido ao longo da semana. Então, é sempre baseado em conversas que eu tenho com amigos, em perguntas, ou em algo que me chame a atenção ao longo da semana. E como eu tive pelo menos 3 pessoas diferentes me perguntaram sobre livros, sobre qual era a melhor forma de começar a entender esse mercado, eu falei, então tá, já que é uma dúvida recorrente, eu vou tratar sobre isso. Então, assim, a primeira coisa que é importante a gente entender é que sem conhecimento, né, no mercado financeiro, sem conhecimento, o fracasso é certo. Tá? Se você quiser, como eu costumo dizer, quiser entrar no mundo dos investimentos de orelha, né, você vai ter um resultado de orelha. Você vai se dar mal, você vai se frustrar, você vai perder, enfim, vai acabar colocando a culpa no mercado. Isso acontece muito, muito, muito. Né? A gente lida com clientes, investidores ao longo do caminho que entram no mercado financeiro com a ilusão de que é simples, com a ilusão de que é fácil. Na verdade é simples, na verdade é fácil. Mas as pessoas entram com uma mentalidade de que é simples demais, que qualquer pessoa pode fazer, basta estalar os dedos. E não é assim. Tudo nessa vida a gente precisa de conhecimento, precisa de entendimento, precisa de ambientação, precisa de feedback, precisa de leitura, enfim, a gente precisa entender aquilo que a gente está fazendo para ser bom naquilo, né? Então, não existe sucesso no mercado financeiro sem conhecimento, sem informação, tá? Sem mudança de hábitos que façam mal à sua saúde financeira, também não tem jeito, né? Porque a gente carrega uma bagagem de educação financeira. Quando eu digo a gente brasileiro, nós brasileiros carregamos um peso nas costas de muita desinformação, muita deseducação,
um período muito grande de bagunça financeira do próprio país e que fez com que o povo se tornasse culturalmente deseducado financeiramente. Então a gente não tem cultura financeira, não tem cultura de investimento, não sabe lidar com dinheiro no dia a dia, e assim a gente vai passando isso de geração em geração e nada muda, nada melhora na vida das pessoas e nos investimentos. Claro que isso vem mudando ao longo do tempo, de uma maneira lenta, mas pelo menos de uma maneira constante. Eu acredito que... E essa é uma das razões de eu estar aqui, de tentar chegar ao máximo possível nas pessoas, para que as pessoas entendam o quanto é importante se estabilizar financeiramente, aprender sobre finanças, aprender sobre investimentos, para que as pessoas conquistem as coisas que elas desejam, os objetivos que elas querem, né? Então, são coisas que a gente tem que começar a entender. Sem conhecimento não tem sucesso no mercado financeiro, sem mudança de hábitos financeiros também o fracasso é certo. Seguir conselho do cunhado, aquele cunhadão metidão que você encontra no churrasco e o cara fala que investiu naquilo, comprou ação daquilo, que ele está ganhando, está ficando milionário. É só garganta, a gente sabe que ele pode estar passando por uma maré de sorte. Então, assim, conhecimento é liberdade, né? Em qualquer área da vida. Quanto mais conhecimento você tem sobre determinados assuntos, sobre a sua área, a sua profissão, é liberdade. Você não depende de ninguém para poder tomar decisões, você não depende de ninguém para fazer as coisas que são boas para os seus objetivos, né? Então, depender dos outros é muito ruim. Então, conhecimento é liberdade em qualquer área da vida. E o conhecimento, né, tem até algumas... Não sei, tem alguém que usa esse slogan no mercado, eu confesso que não sei, mas é um clichê que reflete muito isso que eu estou dizendo, principalmente na esfera financeira, né? Porque conhecimento é o nosso melhor ativo, é o nosso melhor investimento, é onde a gente deveria investir mais e mais, porque investir em conhecimento não dá prejuízo, né? É barato, né? Muito barato, porque às vezes você investe 30, 40 reais num livro, 50, sei lá, que fosse 100 reais num livro, que pode mudar o seu pensamento, mudar a sua vida, mudar a sua forma de pensar, te dar uma sacada de negócio, enfim, não há prejuízo, mesmo que o livro seja ruim, né? Se o livro for ruim, você acreditar que perdeu tempo, né? Que é uma coisa que você pode perder tempo lendo o livro, nem isso você perde, porque, cara, você enriqueceu o vocabulário, você aprendeu palavras novas, você entendeu um outro ponto de vista, por mais que não seja aquele que você pensa. Enfim, eu não acredito que investir em conhecimento seja algo ruim. Então a gente precisa entender cada vez mais que isso é necessário. Seja um livro, seja um curso, dependendo do curso, às vezes a gente tem cursos por aí que custam alguns milhares de reais, e que se fizer sentido para você, se você conseguir tirar uma sacada, tiver uma mentoria, tiver alguém que possa mudar dar um clique em você, eu tenho certeza que esse retorno é muito rápido. Então, investir em você, investir em autoconhecimento, também é muito importante no mundo dos investimentos. A gente se conhecer talvez seja um dos desafios mais importantes que a gente vai encontrar no mundo dos investimentos. Por quê? Porque quando a gente começa a investir, a gente acredita que a gente não sabe exatamente como a gente vai se comportar em determinadas situações, principalmente em situações de perdas, né? Porque investimento é algo que está intrinsecamente ligado a riscos, né? Maiores ou menores, dependendo dos investimentos que você acaba escolhendo para você. Mas sempre existe algum tipo de risco. E quando algo não sai como planejado, qual é a nossa reação? Como a gente reage? Como a gente se sente? Como a gente se comporta? Que atitudes a gente toma
quando esse tipo de situação acontece. Então, o autoconhecimento é muito importante para que a gente tenha uma vida tranquila no mundo dos investimentos, tranquila e assertiva, né? Porque quanto mais a gente se conhecer, mais a gente sabe os caminhos que a gente deve tomar, né? E assim, uma coisa que é fundamental a gente entender, que é fundamental você entender, que talvez eu tenha demorado para entender lá no começo da minha trajetória aqui, é de que o sucesso nos investimentos está muito mais ligado, está muito mais atrelado à mentalidade do que técnica, né? Então a gente tem que ter muito mais cabeça do que sabedoria técnica das coisas, saber como funcionam os produtos financeiros, a economia, como é que as coisas funcionam. Isso aí é importante? Mas é secundário se a sua mentalidade não for boa, se a sua relação com o dinheiro mentalmente não for saudável, dificilmente a gente vai ter sucesso nas finanças. E aí eu já emendo para a gente começar a falar dos 3 livros que eu indicaria para quem é iniciante no mundo dos investimentos. São 3 livros que eu vou falar hoje. 3 ou 4? Nem lembro, deixa eu ver que eu anotei. São 4 livros. Tá? 4 livros. Desses 4, só para você ter uma noção, todos eles best-sellers, né? Todos eles muito famosos, mas 3 deles diz respeito à mentalidade. Tem nada a ver com autoajuda, cara, são livros que é importante a gente ter na nossa biblioteca mental. Os 3 falam sobre como lidar com o dinheiro, como no seu dia a dia a mudança de mentalidade, a mudança de atitude, pequenas atitudes podem fazer grandes diferenças em relação a isso. Então, são 4 livros. Eu vou falar hoje sobre Segredos da Mente Milionária, do T. Harv. Vou falar sobre Pai Rico, Pai Pobre, do Robert Kiyosaki, que é o livro de educação financeira mais vendido no planeta. Vou falar do Homem Mais Rico da Babilônia, que é do George Clason, não sei se é assim que se fala. E vou falar do Investidor Inteligente, do Benjamin Graham. Esse último já entra na parte de investimentos, fala de ações, fala de como lidar nesse mercado de ações. Mas, como a minha experiência diz que a maioria das pessoas eu era uma dessas pessoas lá no começo, a gente tem muitas visões distorcidas em relação a dinheiro, a educação financeira, a como economizar, vocês vão ver que eu vou falar sobre ativo e passivo, enfim, como a gente tem uma mentalidade muito distorcida, a maioria das pessoas tem essa mentalidade distorcida, eu acredito que para a gente formar uma fundação, criar raiz no mundo dos investimentos, a gente precisa primeiro fazer esse alinhamento mental, fazer esse alinhamento de como o dinheiro é importante na nossa vida, como ele resolve problemas e como, né, depois que a gente entende isso, é como a gente multiplicar o dinheiro, como a gente fazer o dinheiro render, o bolo crescer, né? Então vamos lá, o primeiro livro, que é Os Segredos da Mente Milionária, ele é um livro bem antigo, não me recordo, também não fiz questão de pegar o ano que ele foi publicado, mas é coisas do século XIX, do século XX. Ele fala sobre 17, né, o nome do livro é Segredos da Mente Milionária, sobre 17 segredos, na verdade são 17 padrões de pensamento que todos nós, seres humanos, temos e que fazem a diferença entre ricos e pobres, né? Que a diferença entre quem é rico e quem é pobre está na forma de pensar, né? Basicamente, claro que a gente vai ter aqui muitas discussões, a gente pode ter muitas discussões filosóficas, políticas e teóricas sobre
oportunidades, enfim, que as pessoas podem não ter as mesmas oportunidades, mas enfim, isso é um assunto que o contexto não é esse. A gente parte do princípio de que aquilo que a gente aprende, aquilo que a gente absorve ao longo da vida, que a gente vai receber. Vamos lá, vamos voltar para quando a gente nasce, né? A gente nasce e desde o momento do nascimento a gente é uma esponja absorvendo informação de todos os lados. A gente recebe informações auditivas, visuais, olfativas, a gente está o tempo inteiro recebendo informação. Né? O nosso cérebro está se formando e aquela informação está entrando ali de forma violenta na nossa cabeça e no nosso cérebro. Tudo que a gente recebe, a gente processa e aquilo vai ficando de alguma forma armazenado e vai formando os nossos pensamentos, a nossa personalidade, o nosso jeito de pensar, o nosso jeito de agir. E claro que tudo que a gente escuta e tudo que a gente vê e todos os exemplos que a gente tem em relação a dinheiro também vão se formando, né? Não pense você que você só começa a pensar em dinheiro quando você está pensando em sair da faculdade e procurar um trabalho, fazer um estágio, seja lá o que for. Muito antes disso, a gente já tem mentalidade formada sobre dinheiro. Então, tudo que seu pai falava, tudo que sua mãe falava, as atitudes que eles tomavam, como eles se comportavam com dinheiro, que frases eles falavam para você, que frases vocês escutavam na família, tudo isso vai fazendo com que a gente vá formando a nossa visão e a nossa mentalidade sobre dinheiro. Então, no livro, ele fala sobre 17 pensamentos, né, vamos chamar assim, que diferenciam as pessoas de mentalidade rica e mentalidade pobre. Ele usa esses termos no livro, mentalidade rica e mentalidade pobre. Né? Então, o livro, a leitura do livro, eu recomendo a leitura do livro porque você vai identificar em você qual é a sua mentalidade predominante, a mentalidade de rico ou a mentalidade de pobre. Né? Infelizmente, a maioria de nós vai identificar a mentalidade pobre. Por quê? Porque é o mundo, é o Brasil que nós vivemos ao longo dos séculos. Né? Dinheiro não traz felicidade, pessoas ricas são desonestas, se a pessoa é rica é porque ela tem ela não conquistou aquilo com meritocracia, tem alguma coisa esquisita para ela ter conquistado. Enfim, a gente tem muitas crenças, muitos preconceitos em relação a dinheiro, e é isso que ele mostra ao longo do livro. Então, eu recomendo muito que você leia, porque a gente se identifica muito com as situações, com o que é colocado, como o rico pensa em relação aos obstáculos, que ele vê como oportunidade e os pobres veem como obstáculos e impedem de agir, e os ricos não. O fato de pensar grande, o fato de rico querer ser remunerado pela sua produtividade, não pelo seu tempo, né? Que isso é muito mais inteligente se a gente parar para analisar, né? Porque tempo ele é escasso e ele é limitado. Então, se você quiser ser remunerado pelo seu tempo, eu trabalhei várias horas, eu trabalhei horas extras, não importa quantas horas você trabalhe, se os resultados que você entrega não estão de acordo com o que as pessoas esperam, né? Imagina que você, sei lá, tenha que entregar um relatório, você tem 3 dias para entregar um relatório, chega na hora de entregar o relatório, você entrega uma bosta de um relatório. Por mais que você tenha ficado a madrugada inteira, 3, 4, 5 dias trabalhando ali, não estou discutindo a sua dedicação em trabalhar, mas se você trabalhou demais e entregou de menos, pouco adiantou as suas horas extras. Né? O seu resultado, a sua produtividade foi ruim. Né? Em contrapartida, se você foi ninja, fez um relatório top, entregou, deu todas as informações que eram solicitadas ali de forma clara, objetiva, assertiva e com sugestões e tal, e fez isso em 2 horas, quem merece ganhar mais? Você, que gastou 2 horas, mas entregou um resultado,
ou aquela pessoa que trabalhou 48 horas, duas noites sem dormir, mas entregou uma bosta de um relatório, né? Então, é esse tipo de... Claro que quem trabalhou 48 horas vai achar que merece mais, por quê? Porque ela subentende que ela trabalhou mais, ela deu mais esforço, ela perdeu mais tempo, e por isso ela deveria ganhar mais, né? Então, esse tipo de mentalidade atrapalha muito a vida financeira das pessoas. Então, e uma coisa que eu gosto no livro, assim, se a gente for deixar como uma mensagem central do livro, é de que é possível aprender a ser rico. Que ser rico é uma questão de aprendizado, a gente aprende, né? Não é uma coisa que a gente nasce. Claro que você pode nascer rico, você pode nascer numa família rica, mas você também vai precisar saber manter aquela riqueza, você precisa saber multiplicar aquela riqueza, enfim. Mas a mensagem central do livro é essa. Riqueza é possível de se aprender, né? Claro que eu não vou ficar contando aqui todos os detalhes do livro, eu não vou fazer um resumo do livro, porque a intenção aqui é te mostrar o porquê é importante você, que está iniciando nesse mundo, começar a entender e ler esses livros, né? Então, primeiro, Segredos da Mente Milionária. Segundo, Pai Rico, Pai Pobre. Clássico, né? Se tiver um livro que a gente pode chamar de clássico, aliás, eu acho que eu tenho ele aqui. Eu tenho alguns aqui, eu não estou com os 4 que eu indiquei, porque alguns que eu tenho, eu tenho eles online, né? Mas Pai Rico, Pai Pobre, para vocês aí vai aparecer invertido, mas Robert Kiyosaki, esse aqui é o livro de finanças pessoais e educação financeira mais vendido no mundo, né? Sem exagero, é o livro mais vendido no mundo. E o conceito do livro, ele também é muito importante, por quê? Ele conta uma história, né? Basicamente, os conceitos financeiros e os conceitos de investimentos ali embutidos se dão atrás de uma história de um menino que foi criado, né, que tinha um pai biológico e um outro pai. Os dois ganhavam muito bem, os dois tinham uma boa remuneração. Um deles era professor universitário, pessoa muito culta, outro nem tanto. Mas, ao final da vida, só um deles deixou riqueza, construiu riqueza e se tornou a pessoa mais rica do Havaí, né, que é onde a história aconteceu, a história verídica, obviamente, não é ficção. E que, apesar dos dois terem tido o mesmo começo, ganharem mais ou menos a mesma coisa no início, um virou o cara mais rico do Havaí e o outro morreu e deixou dívidas para os seus herdeiros. Aí a reflexão é, por que isso aconteceu? O que aconteceu ao longo desse período que fez com que um progredisse tanto, se tornasse rico, e outro não, né? Sorte. Muita gente fala sorte, mas sorte, cara. Sorte só existe para quem trabalha, velho. Para quem tá lá para procurar a sorte, né? Então, dinheiro não cai do céu. Então, assim, ambos tiveram essa trajetória e a conclusão que a gente chega é que um tinha educação financeira, por mais que fosse instintiva, que ele nunca aprendeu aquilo na escola, mas ele tinha educação financeira, e o outro não, né? O pai biológico, que era a pessoa culta, a pessoa letrada, professor, muito respeitado, mas morreu deixando dívidas, e o outro, que era mais simples, mais tranquilo, construiu uma fortuna gigantesca. A diferença entre os dois é educação financeira. O fato de como lidar com o dinheiro no dia a dia. Isso é muito importante. Você pode pensar, mas o que isso tem a ver com investimento? Cara, tem tudo a ver com investimento. Porque quem não sabe lidar com dinheiro não vai conseguir fazer o dinheiro sobrar para investir. Não vai conseguir saber onde investir, né? Então a gente precisa primeiro, como eu disse aqui, criar a fundação, criar os pilares para que a gente possa investir no futuro, né? Então... vamos começar entre
o pilar principal desse livro, que é um conceito assim que eu gosto demais, que é a diferença entre ativo e passivo, né? Todos nós temos, quando ganhamos algum entendimento, por menor que seja, de finanças, de financeiro, a gente sabe que ativos são bens, são coisas que, né, que a gente bota na coluna do patrimônio, e passivos é aquilo que a gente coloca na coluna das dívidas, das obrigações que a gente tem. E no livro, o cara faz uma sacada, ele tem uma sacada e muda isso completamente, que faz o cérebro dar um nó, né? E para quem vai começar a investir, entender esses dois conceitos e aplicar esses conceitos na vida, eu não tenho dúvida que a vida financeira dá uma reviravolta em questão de pouquíssimos meses, tá? Robert Kiyosaki diz o seguinte: ativos é tudo aquilo que coloca dinheiro no seu bolso, de maneira bem simplória, né? Então, tudo que bota dinheiro no seu bolso é ativo. E tudo que tira dinheiro do seu bolso é passivo. Até aí, nada de inovador. Mas aí a gente começa a parar para pensar o seguinte: tá, a minha casa é um ativo ou é um passivo? O meu carro é um ativo ou é um passivo? Né? O meu celular é um ativo ou é um passivo? E aí você começa a ver que a sua casa, ela drena recursos, o seu carro drena recursos, né? O seu celular, quando você vai comprar o seu celular, ele está drenando recurso. Então, assim, são imãs de dinheiro, vão tirando o dinheiro do seu bolso, né? O objetivo, né, segundo o Kiyosaki, é você colocar o dinheiro para trabalhar para você, construir o maior número de ativos possível, né, para que você vá criando aquele efeito bola de neve em que você ganha 100, faz aquele 100 virar 110, aí esse 110 você faz virar 120, você vai fazendo aquilo crescer, colocar verdadeiramente o dinheiro para trabalhar para você. Como? Bom, você tem que investir em ativos, em coisas que te deem renda, não em coisas que te deem despesas, né? Então, se você comprar a sua casa e botar ela para alugar, ela vai estar te dando receita, né? Mas eu vou ter que pagar aluguel? Vai, mas e se o seu aluguel, se você conseguir manter a sua vida enxuta e conseguir um aluguel menor do que aquilo que você recebe, você de repente com o que sobra consegue comprar outro imóvel, né? Consegue construir outro ativo de um ativo que já está te dando renda, né? Então, esse conceito, né, para a gente perseguir a independência financeira, quanto mais rápido você entender, quanto mais rápido a gente começar, mais rápido a gente vai chegar na liberdade financeira, mais rápido a gente vai atingir essa liberdade, né? Outra coisa que é muito, muito legal no livro é a gente entender que renda não é sinônimo de riqueza, né? Então, se eu ganho R$1.000 por mês, se eu ganho R$2.000 por mês e você ganha R$100.000 por mês, e eu faço sobrar R$1.000 por mês e você fica devendo R$1.000 por mês, eu que ganho 1.000 sou muito mais rico do que você. A riqueza não é medida na renda, né? Então, é legal ganhar 100.000? É legal, mas se as suas despesas estão ali no pau ao pau, você está gastando mais do que ganha, é algo que tem limite, algo que vai acabar rápido e provavelmente com você afundado em dívidas. Então, a renda não é sinônimo de riqueza, né? Então, uma coisa que faz a gente também pensar um pouco, dar um nó no cérebro, né? E esse é um dos maiores legados. Dentro do livro ele também explica sobre os quadrantes, né? Onde que o dinheiro está
dividido de 4 formas diferentes. Então vale muito a pena a leitura desse livro, a compra desse livro. São livros de fáceis leituras. O Segredo da Mente Milionária é bem tranquilo, é fininho, é uma leitura rápida. O Pai Rico, Pai Pobre é um pouco maior, mas também é uma leitura simples, uma leitura fácil de fazer. E o terceiro livro, que também tem a ver com mentalidade, que é O Homem Mais Rico da Babilônia, também tem como pano de fundo uma história, né? Uma história de um fabricante de carruagens e que trabalhava demais, trabalhava bastante, vendia muita carruagem, era um cara batalhador, um cara que reconhecido na sociedade, tinha uma boa vida, mas ele não conseguia acumular riqueza, ele não conseguia juntar dinheiro, né? Era algo que incomodava ele, porque ele trabalhava e não via a cor do dinheiro, né? Trabalhava, pagava a conta e no outro mês tinha que continuar fazendo a mesma coisa. Qualquer semelhança com a vida das pessoas é mera coincidência. Quem aí trabalha pra caramba, trabalha demais e quando chega no final do mês não vê a cor do dinheiro? Essa é a realidade, infelizmente, de mais de 90% das pessoas. Até que um dia um amigo de infância se tornou o cara mais rico da Babilônia, né? Mais rico até que o próprio rei, né? E eles eram amigos de infância, viviam na mesma vila, estavam ali juntos. Fala, pô, como é que eu, trabalhando desse jeito, dando um duro danado, não consegui juntar, fazer a minha riqueza, a minha independência financeira, e o Arcade, né, que é o nome do personagem, ficou um cara ultra mega hiper milionário, chegando até o ponto de ser mais rico do que o próprio rei. E aí ele foi procurar esse amigo, ele foi procurar o amigo, e o amigo deu algumas lições de como ele tinha chegado até ali, o que ele tinha feito para chegar até ali. E a principal lição que a gente vai encontrar no livro, que hoje em dia é bastante difundida, a gente vê bastante educador financeiro falando disso, e a origem vem daqui desse livro, que é o conceito de pague você primeiro, né? Comece o seu mês pagando o seu salário. Mas como assim? Como é que... né? Não entendi essa parada. Cara, a maioria das pessoas é um mero repassador de dinheiro. Tem conta bancária apenas para o dinheiro passar por ela, né? Você pega o dinheiro do seu trabalho, da sua empresa, do seu negócio, do seu salário, da sua prestação de serviço, enfim, independente da fonte de renda que você tem, a maioria das pessoas é assim. Pega o dinheiro, aí o dinheiro entra na conta, aí você começa a distribuir dinheiro, distribui para o aluguel, distribui para a luz, distribui para o telefone, distribui para o celular, distribui para a escola, distribui. Acabou a distribuição, muitas pessoas acabam ali no 0 a 0, acabou, e outras pessoas ainda ficam devendo, ainda deixa alguma conta por pagar, ou não consegue pagar tudo, ou vai no cheque especial, ou vai no cartão de crédito, enfim, fica naquele dilema. Então, nesse livro, ele fala bastante sobre esse conceito de como a gente deve embutir no nosso dia a dia o hábito de nos pagar primeiro, né? E aí vem aquela questão, né? Eu sempre, quando abordo esse assunto, tem sempre alguém que pergunta: mas como é que eu vou guardar se não sobra? Né? Então a gente tem a mente invertida. Como é que eu vou pagar se não sobra? E quando na verdade a gente tem que fazer o contrário. A gente tem que viver num determinado padrão, né? Um padrão de vida que obviamente você viva, né? Mas que não seja exagerado, né? Que você consiga viver com o mínimo necessário de acordo com as suas necessidades, né? E aí ajustar a sua vida para que ainda assim você sobreviva com 90% ou 80% daquilo que você ganha. O resto
vai sendo guardado, vai sendo pago, é o seu pagamento de salário, né? Porque muitas pessoas, eu não sei se vocês vão concordar, vocês vão até encontrar isso no livro, nós temos o péssimo hábito de confundir necessidade com desejo, né? E a diferença entre as pessoas ricas e as pessoas pobres está justamente no controle dos desejos, né? Quanto mais desejo você tem, mais você gasta. E quanto mais você gasta, menos você guarda, menos você investe e menos patrimônio você vai ter, né? A maioria das pessoas, quando ganham uma... Porque assim, vamos parar para pensar bem, assim, de forma bem fria, né? Quais são as necessidades das pessoas? As pessoas têm necessidades de comer, de morar, de estudar, né, de ter saúde, diversão, enfim. Essas necessidades, elas são iguais para todo mundo, né? O que difere uma pessoa mais rica, uma pessoa mais pobre, é o nível da necessidade, né? Então, eu, que tenho uma renda menor, eu não vou me dar o luxo de ir num restaurante e gastar R$500 numa conta, né? Eu posso até sair com a minha família, tal, mas eu vou ali num negócio mais barato, e, enfim. As necessidades são as mesmas, mas o nível de desejo é que muda. A maioria das pessoas não tem essa mentalidade, não tem esse controle sobre os desejos. Então, acaba acontecendo que quanto mais a gente vai ganhando ao longo da vida, né, quanto mais a nossa renda vai aumentando, mais a gente vai aumentando os nossos desejos e mais a gente vai gastando. Então a gente deu um upgrade no salário, foi promovido, ou o negócio está indo melhor, entrou R$1.000 a mais na renda familiar, o que a gente faz normalmente? Vamos procurar uma parcela de alguma coisa, vamos comprar um carro novo, vamos trocar o celular, vamos trocar o sofá, vamos trocar a TV, vamos comprar, vamos fazer, vamos isso, né? E aí aquele dinheiro acaba sendo drenado, você não vê para onde foi, né? A gente acaba transformando isso em passivo, como diria o Robert Kiyosaki. Então, assim, quando a gente aprender isso, quando a gente tiver essa noção entre desejo e necessidade, colocar as nossas necessidades, né, viver com as necessidades num patamar mínimo possível, essa é uma regra de ouro para as pessoas evoluírem, né? Muitos bilionários, milionários, só elevaram seus níveis de desejo depois que já estavam em patamares astronômicos, né? Então, isso é muito importante, a gente manter o pé no chão, ter sempre esse controle entre desejos e necessidades, que isso vai fazer toda a diferença na vida das pessoas. E aí, aí vem a pergunta, mas quanto eu devo me pagar? Qual deve ser o meu salário mensal, né? No livro, a história fala sobre 10%. A cada 10 moedas que eu ganhava, eu guardava uma, né? Então, isso equivale a 10%. Claro que quanto mais for o seu esforço, maior for o seu esforço, quanto mais você conseguir guardar, mais rápido você atinge sua liberdade financeira, mais rápido você consegue o objetivo que você quer, mais rápido você realiza um sonho, enfim, seja lá quais forem os seus sonhos, os seus objetivos. Então, o poder da poupança é gigantesco. Imagina que você guarde aí 300, 400 reais por mês aí durante 30 anos, né? Suponha que você ganha 4 mil reais por mês. Se você for guardar 400 durante 30 anos, se você é uma pessoa que tem 30 anos ou menos, e for guardar durante 30 anos, você vai acumular aí, sei lá, uns 300, não, 140, 150 mil reais, né? Se você não aplicar em nada. Mas 150 mil reais não resolve a minha vida. Lógico, não resolve. É bom, mas não resolve. Agora, coloca isso aí a 0,5%, a 1% de juros ao ano ao longo de 30 anos e vê o poder que isso dá, né? Isso aí vai pular para mais de 500, 600 mil reais, né? Dependendo da taxa de juros. Então, faz toda a diferença, né? Agora imagina se você consegue guardar 20%.
né? Você dobra isso. Você tem a capacidade de ficar milionário, né? E é isso que as pessoas não entendem. As pessoas preferem fazer um financiamento de 30 anos na casa própria do que fazer uma poupança de 30 anos, né? Nada contra o financiamento, né? Faz parte do jogo, é uma necessidade humana ter a segurança do seu próprio teto, enfim, mas é só um exemplo, né? As trocas que nós vamos fazendo ao longo da vida refletem exatamente como a gente vai viver financeiramente, tá? Então, do Homem Mais Rico da Babilônia, deu para entender mais ou menos a moral da história, né? E depois que você guarda o dinheiro, né, para finalizar, você tem que aprender a multiplicar, né? Tem que aprender a investir, e é para isso que a gente está aqui, né? Primeiro a gente tem que criar a fundação, criar a raiz, aprender a guardar dinheiro, aprender a lidar com finanças, aprender a viver com o que tem, a viver com o que, né, não gastar mais do que ganha, enfim, fazer a base para que a gente possa investir, né? E aí, por último, tem o último livro que eu selecionei aqui, que eu não tenho aqui, eu só tenho online, mas é muito fácil de você encontrar, em todas as livrarias tem, enfim, que chama O Investidor Inteligente. Esse livro também é bem antigo, é considerado a Bíblia dos investimentos. Só para vocês terem uma noção, o autor, o Benjamin Graham, ele foi professor e mentor de nada mais, nada menos que Warren Buffett, né? Ou seja, o terceiro cara mais rico do mundo, né? Bilionário mais rico do mundo, tem esse cara como mentor. O Warren Buffett baseou toda a sua vida, toda a sua estratégia nos princípios que contém nesse livro. Então, por mais que ele seja antigo, que possa ter algum conceito ultrapassado, mas a linha e a espinha dorsal do livro é muito boa. E ele já é mais incisivo na parte de investimento. Então, ele faz uma diferenciação entre investidor e especulador, né? Então ele vai te mostrar qual que é a diferença de quem está investindo e quem está especulando. Já te adianto que a visão do autor é de que a especulação raramente ela traz sucesso, né? Claro que no mundo de hoje a gente tem muitas ferramentas diferentes, tem robôs, tem estratégias, tem algoritmos, tem quant, tem um monte de coisa que pode fazer com que aquelas especulações, arbitragens que a gente faz ao longo do dia, ao longo dos meses, pode trazer resultado. Mas não é, como eu trouxe o livro aqui, o livro não trata disso, tá? E ele fala de 3 pilares básicos para quem quer investir, né? Que é analisar muito bem os ativos, fazer uma análise completa dos ativos, se proteger através da diversificação, ou seja, não colocar os ovos na mesma cesta, né? Ter uma diversificação de portfólio, de carteira adequada, e não cair no conto da sereia, né? O que é o conto da sereia? Cara, se tem alguma coisa fácil demais, com promessas de rendimentos muito grandes, desconfie, porque pode ser, como diria, esqueci o nome do caminhoneiro, pode ser cilada, Bino. Então, esses são os 3 pilares que norteiam os investimentos do Benjamin. Outra coisa importante que ele diz é conhecer o senhor mercado. Eu já falei do senhor mercado aqui várias vezes, que o senhor mercado é a junção de todo mundo, né? Todos os players de todas as economias, de todos os países, essas pessoas juntas, né, formam o senhor mercado. O senhor mercado é aquele que bota preço nas coisas, é aquele que diz se está caro, se está barato, que compra, que vende, né? Então, a gente entender o mecanismo do senhor mercado, como o senhor mercado pensa, é muito importante para o sucesso das operações, né? Entender que as ações não são apenas, né, não são apenas aquelas cotações que a gente vê ali na tela no dia a dia. São, cara, de fato,
pedaços de uma empresa, pedaços de um negócio, né? Por trás daquela ação piscando ali na tela, às vezes tem milhares de pessoas trabalhando em um determinado negócio, produzindo, fabricando, vendendo, enfim, entregando, seja lá que tipo de negócio for. Então, tem que entender que por trás daquela tela piscando existe um mundo ali e que você precisa escolher essas ações de maneira bem criteriosa, né? Não ficar, né? O mercado ele é muito volátil no dia a dia, né? Tanto é que a gente costuma se dirigir ao mercado como se fosse uma pessoa, né? Você pode parar para pensar, para analisar. Às vezes você encontra num site, num jornal, alguma coisa assim, fala o humor do mercado, né? O mercado estava de mau humor, o mercado estava de bom humor, o mercado estava azedo, né? Parece que nós estamos falando de alguém, né? Então é entender que você não pode ficar ao longo do tempo à mercê do humor do mercado no longo prazo. Você tem que selecionar um ativo, né, antes de comprar, selecionar ele da maneira adequada, uns critérios que eu já vou falar aqui para vocês. E cara, e vambora. Não se preocupe com aquela oscilação ali do dia a dia, né? Só investir se você estiver disposto a ficar um certo tempo com a ação, né? Se aproveitar do mercado quando ele oferece boas oportunidades, né? Agora, por exemplo, muitos dizem que a gente pode ter passado por uma excelente oportunidade de compra, né? As ações aqui no Brasil e no mundo inteiro caíram rapidamente de forma estrondosa, até com uma certa insanidade. Então pode ser que a gente tenha passado por um período de boas oportunidades, né? E também entender quando o mercado está te pagando bem. Então você está com uma ação em que valorizou demais, cara, por que não vender, né? A gente tem, e o livro fala também sobre dois tipos de investidor, né? O investidor empreendedor, que é aquele mais ativo, que vai mais atrás dos seus negócios, das suas operações, está sempre comprando, vendendo, ele está um cara que está garimpando ali as oportunidades, e um investidor defensivo, que ele chama que é o passivo, né? Que é aquele que precisa seguir alguns parâmetros, que é diversificação, né? Diversificar, comprar grandes companhias, ou seja, cara, não tem muito mistério. Se você selecionar boas companhias, grandes companhias, diversificar os seus investimentos, que tem boas finanças. O que quer dizer boas finanças? Bons indicadores, lucro, que pagam altos dividendos, que não tenham prejuízos nos últimos 10 anos, né? Se eu não me engano, ele fala 10 anos no livro. Que tem um patrimônio crescente, e que na hora da sua aquisição esteja barata. Como é que você vai saber se está barato ou caro? Aí você vai ter que analisar a empresa, analisar o negócio. Enfim, fazer algumas contas e saber se aquela empresa está barata ou cara. E comprar. Né? Comprar como se fosse participar dela como sócio, como se aquele negócio fosse seu. Né? Essa é a mentalidade que a gente tem que ter na hora de comprar ações, por exemplo. Né? Claro, tem outros tipos de investimento, tem renda fixa, tem títulos de renda fixa privado, público, enfim, tem um monte de coisa. Mas eu estou falando de ações porque é o que o livro fala, é o livro que eu trouxe aqui fala, e e nada mais, nada menos do que mentor de Warren Buffett. Então, cara, eu falei isso a semana passada e não custa relembrar aqui. A empresa do Warren Buffett, que é a Berkshire Hathaway, que é a empresa dele que compra outras empresas, ela dá mais de 20% ao ano de rentabilidade nos últimos 44 anos. Você tem noção do que é isso? Bota no papel um investimento de 20% ao ano,
durante 44 anos, né? Vamos supor que você seja jovem, você esteja agora com 20 anos e comece a fazer uma aplicação que vai te render 20% ao ano nos próximos 44 anos. Faz a conta, só faz a conta e depois me conta, porque você vai ver o quanto é absurdo a rentabilidade disso, né? Não é à toa que o cara é o terceiro mais rico do mundo. Já foi primeiro, mas hoje está ali, só perde para o Jeff Bezos da Amazon e para o Bill Gates, né? Então o cara é um monstro. E o que ele faz é muito simples. Ele faz exatamente isso. Ele analisa boas empresas, grandes companhias, tem dinheiro em caixa e aproveita as oportunidades quando elas aparecem. Em momentos de crise, de desespero como esses que acontecem, o que esses caras fazem? Bota a mão no bolso e vai às compras, né? Então o pensamento é muito diferente do que a maioria está acostumado. Então, pessoal, para ser investidor a gente precisa ter paciência, a gente precisa ter disciplina, a gente precisa ter tempo, né, para poder entender o que tá acontecendo e para conseguir aproveitar os melhores preços do mercado. Então, eu espero que esse papo de hoje aí tenha feito sentido e faça com que você se mova, né? Principalmente para você que está iniciando, está começando. O objetivo desse bate-papo aqui é para você hoje, né? Para você que tá cru ainda no mundo dos investimentos. Leiam esses 3 livros. Eu não tenho nenhuma dúvida de que você vai tirar algum insight, vai tirar algum comportamento que você faz que, cara, fala, nossa, eu preciso mudar isso aqui, ou então reforçar algo que você já vem fazendo de bom. Mas assim, vai atrás desses livros, eu recomendo demais. Não vai doer, muito pelo contrário, vai fazer muito bem para a sua vida financeira e vai ajudar nos seus investimentos, eu não tenho dúvida nenhuma, tá bom? Para encontrar esses livros é muito simples, são livros muito fáceis de achar, qualquer livraria tem. Você pode achar nos meios eletrônicos, na Apple, no Google, audiolivro. Hoje em dia tem audiolivro, tem o livro eletrônico para iPad, para o Kindle, enfim, não há dificuldade. Tem alguns podcasts, pode procurar alguns podcasts que tem resumos de livro. De cabeça eu já me lembro aqui do Resumo Cast, que é um resumo, né, obviamente. Eu recomendo que você leia o livro inteiro. Mas enquanto você não compra o livro não chega, enfim, você pode dar uma ouvida nos resumos. E é isso. Se você tiver alguma dúvida, se você tiver alguma coisa, manda para mim aqui no direct. Agora eu vou dar uma olhada, para você que está aqui no Instagram, vou dar uma olhada, ver se tem perguntas, se tem comentário. E para você que está ouvindo no podcast e assistindo aqui, tá com dúvida, deixa aqui seu comentário, deixa a sua sugestão para o próximo tema. Entra no direct do Instagram, manda seu comentário, sua dúvida, enfim, faz alguma coisa, manda sinal de fumaça para eu saber se está sendo bom para você ou não, tá bom? Grande abraço para vocês. Eu vou encerrando aqui a transmissão do podcast e do vídeo. A gente se vê na próxima semana. Um grande abraço, ótima semana para todos, tá bom?